Opa, hoje, sexta-feira, estamos de volta com mais um Debaixo da Moita podcast. Debaixo da Moita, muito feliz porque hoje recebo aqui para bater um papo com a gente o professor Galba. O professor Galba, meu internauta, ele é candidato a prefeito da cidade de Paracuru, aquela cidade linda. Professor Galba, seja bem-vindo. Muito boa noite, Edson. Muito boa noite a todos os internautas, né? Que acompanham o Debaixo da Moita podcast. Muito feliz de estar aqui novamente. Já estive falando da família Moita, que sou da família Moita, sou aqui da Itaguaruna, e falei também do meu percurso, onde estudei, sou oriundo das escolas públicas, já estudei no Sul, já estudei nas universidades federais, nos Estados Unidos, na Europa. Mas hoje o motivo especial é falar sobre o plano que eu tenho para a cidade de Paracuru. Pronto, o professor Galba, ele é servidor de carreira do Ministério da Saúde, eu ia dizendo da Educação, mas até que tem uma equivalência, né? Não tem um segmento, né? Mas sim, eu sou professor universitário. Olha mas aí. Sou servidor mesmo do Ministério da Saúde, trabalhei 5 anos na esplanada dos ministérios, graças a Deus tenho um vínculo com o Ministério da Saúde. Hoje você é candidato, nesse momento você é candidato a prefeito da cidade de Paracuru. Então, meu irmão, na verdade, assim, é as coisas da vida, né? Eu estou em Paracuru desde 99. Eu cheguei em Paracuru como um jovem pastor, seminarista, para cuidar de uma igreja, a terceira maior igreja de Paracuru. Passei 4 anos ali naquela igreja. E aí comecei a ver que Paracuru tinha um problema social muito grave. Eu tive que, de repente, sair da igreja porque eu estava montando um negócio. E em 2003 eu montei um negócio. E aí depois a igreja me chamou, passei mais 9 anos, e aí investi na área social da cidade, além da parte da igreja. Em 2001 fundamos uma associação chamada Associação As Bases, onde atendemos muitas pessoas na área de saúde, qualificação dos jovens. E aí em 2012 eu comecei a ver que a nossa ação precisava se ampliar. E aí me candidatei a vereador, na época faltaram apenas 54 votos para entrar. E dei um tempo, até porque tive que também fazer uns pós-doutorado fora do país, né? Meu doutorado foi feito na Universidade de Coimbra. E aí, agora estou voltando com força e as pessoas pediram, né, o grupo político e a sociedade para ter uma renovação confiável, legítima em Paracuru. E eu pus o meu nome e, graças a Deus, está sendo muito bem aceito. As pessoas vendo a possibilidade de ter uma pessoa diferente, que nunca foi política, que realmente quer fazer o bem da sociedade. Muito bem, estou muito feliz aqui com a sua vinda. A gente vai falar bastante sobre a política de Paracuru. Você já ocupou algum cargo lá, algum cargo eletivo lá em Paracuru? Não, nem em Paracuru, nem em lugar nenhum. Eu costumo dizer que eu sou A pretensão é começar agora. Eu sou cidadão que vem do social, que vem das comunidades para representar o povo, porque nós sabemos que hoje essa figura de política, na verdade, não é a política, é o politiqueiro. Está muito desgastado, o povo não acredita mais. E é essa renovação que eu quero representar. É essa visão do povo no poder que eu estou para representar, que eu estou para buscar um lugar ao sol, para que o povo possa estar no comando, que o poder esteja nas mãos do povo. Pronto. Falar nisso, eu vi aqui até como um slogan aqui, o poder nas mãos do povo, né? E prioridades de governo. Mas antes que a gente entre nesse assunto, o Galba, se você me der licença, eu quero pedir aí o meu internauta para se inscrever aí no nosso canal, ativar Excelente. O sininho. Eu mesmo já me inscrevi. Olha aí, que bom. Obrigado. Ativar o sininho, compartilhar, comentar aí, porque, olha, a partir do momento que você se inscreve, o YouTube começa a trabalhar por você, porque não precisa nem você ficar preocupado com... Assim que sai uma edição, o YouTube já lhe avisa, né? E você assiste, se você gostar, como hoje, que é um material muito bom, vale muito a pena, principalmente aí para o pessoal de Paracuru, ficar ligado aí, porque muita informação legal, a oportunidade de você conhecer mais o professor Galba. Professor, eu quero falar aqui da Irisbela Lingerie, que
por sinal, mandou presente para você hoje. Olha aqui, ó. Mandou aqui um kit cueca aí para você. Ótimo. Olha. E certamente para as mulheres também deve ter lingeries muito bonitas. Minha esposa veio recentemente aqui e estava buscando uma loja, andou nas várias lojas. Já tem aqui uma indicação. Pronto, Iris Bela Lingerie hoje trabalha com uma das maiores qualidades do país, posso lhe dizer assim, porque a pessoa que fabrica com muito mais do que profissionalismo, fabrica com carinho. Isso é muito bom. Com muito carinho. Que legal. Certo? Umas cuecas, por exemplo. Eu só uso Iris Bela Lingerie, muito bom para a pessoa ir para academia. Ótimo. Excelente. Não é lingerie, é Iris Bela Lingerie que eu uso, cueca. Mas eu quero agradecer aí o pessoal da Iris Bela. Certamente, se você recomenda, é porque é de qualidade. De muita qualidade. Então, a gente quer abraçar aí o pessoal, a Fátima, o Erandi, que são... E a todos os colaboradores da Iris Bela Lingerie. Galba, professor Galba, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que você me dissesse, começando... sendo bem, desculpa a redundância, mas começando do comecinho. Você... Oi? Você quer, a nossa produção está pedindo aí para você abrir aí para conhecer aí o produto, né? Com certeza. Vamos abrir. Pode. Vamos abrir, sim, com todo prazer. Vamos aqui, se preparando aqui para a surpresa. Conhecer aí a qualidade do produto, olha aí. Olha só, gente. Muito lindo, muito bonito. Olha, eu vou te falar. Não tenho não, viu? Igual a essa, não. Muito legal. Muito bom, muito obrigado. Realmente, muito obrigado a todas as pessoas da Iris Bela e seus proprietários, seus funcionários. Parabéns. Produto de alta qualidade. Pronto. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Eu queria iniciar lhe perguntando, quando você disse que entrou no social, isso junto com a igreja, quando foi que surgiu a ideia de partir para a política? Porque você já foi candidato a vereador e hoje candidato a prefeito de Paracuru. Acredito eu que você traz altos projetos aí, que daqui a pouco a gente vai abordar, né? Mas quando foi que surgiu a ideia de você tomar um cargo político? Na verdade... Para trabalhar para aquela cidade. Na verdade, quando eu cheguei em Paracuru, realmente o meu foco era na igreja e eu comecei a notar que as pessoas, elas não tinham esperança, elas não tinham uma visão de futuro, elas viviam o dia a dia, né? Uma comunidade de pescadores, de agricultores. Então, assim, eles pescavam para almoçar e iam para o mar para buscar o jantar. Então, assim, eu comecei a ver que as pessoas não tinham uma expectativa de uma cidade realmente empreendedora, que tivesse emprego, que tivesse desenvolvimento. E eu comecei a me preocupar. Foi quando, então, já com 2 anos de Paracuru, em 2001, eu abri a associação. Eu sou presidente fundador até hoje da Associação As Bases. E essa associação, o foco era preparar as pessoas para o emprego no Porto do Pecém. Porque, na época, nós já sabíamos que o Porto do Pecém ia ter emprego e nós trabalhamos, então, com aquela qualificação. E aí, quando nós começamos a qualificar as pessoas, os jovens, os pais de família, nós começamos a perceber que não tinha o transporte, que não tinha uma ação da prefeitura para conquistar o emprego, não tinha uma relação com as empresas, as pessoas não tinham uma esperança de que a prefeitura, que os políticos pudessem adotar suas causas, não tinha saúde, não tinha educação. E aí eu comecei a perceber que a ação da igreja, ela tinha sim a sua importância, que a ação social tinha sim a sua importância, mas se não houvesse um movimento para mudar a política de Paracuru, as pessoas não acreditavam mais. Não acreditavam porque havia desvio, havia a denúncia de corrupção. E aí foi aí que, em 2012, eu disse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou me colocar para ser um dos fiscalizadores da política de Paracuru. Porque eu, sendo um fiscalizador da política, eu vou fazer com que as coisas funcionem. Mas aí, o que eu percebi logo depois? É que nós somos num grupo de muitos. E esses muitos
quase sempre não tem a visão de fiscalização para que as coisas funcionem adequadamente. E aí foi que agora eu disse, não, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo, se o povo quiser, se Deus abençoar, eu mesmo vou executar, nós vamos fazer o bem, vamos lutar por justiça social, não só na igreja, não só na área social, mas na política. Na época que você percebeu que a inércia do gestor da época, você procurou Várias vezes. Inclusive, só para você... Vou contar um caso aqui, foi bom você me perguntar. A minha família tem uma empresa e nós fizemos uma proposta para levar essa empresa lá para Paracuru. E eu votava nos vereadores e tudo, e eu pedi um vereador para conversar com a prefeita, então, na época, que inclusive hoje ainda está em Paracuru. E não como gestora, mas participando da gestão atual. E a gestora deu a seguinte resposta: nós não precisamos de empresa, nós precisamos de emprego. O nosso povo está bem assim. Eu não vou fazer um acordo com nenhuma empresa para trazer emprego para cá. Então, veja, na verdade, os gestores não tinham a visão daquilo que o povo realmente precisa e várias pessoas continuaram desempregadas porque nós não trouxemos a empresa, levando para outro município, que foi o Eusébio, no caso, na época, porque o município estava de braços abertos para atender todos os empresários, para receber emprego. Inclusive, por conta disso, tem no meu plano uma redução de impostos para toda empresa que gerar emprego para os paracurenses. Professor Galber, não é querendo ser polêmico, não, mas será que a pessoa só pensou por esse viés que você informou aqui? Ou será que eles não queriam era tirar a possibilidade do voto de cabresto? Porque a partir do momento que tivesse as empresas, o pessoal estaria solto para ter opção, para votar em quem quisesse. Será que não estavam mal intencionados? É essa a grande realidade. Eu estive, inclusive, numa reunião que essa prefeita e o seu padrinho político, um prefeito antigo, que já faleceu, mas ele disse o seguinte: no dia que tiver empresas aqui, nós perderemos o voto de cabresto. Isso já não falando da nossa empresa, mas de uma empresa, de um estaleiro que queria se instalar em Paracuru. Então, o fato é que os gestores antigos de Paracuru, e inclusive o atual, não têm competência, qualificação, interesse nem compromisso de trazer empresa para a cidade. É tanto que até hoje, praticamente, nós vivemos do comércio, não tem produção, não tem agricultura forte, precisamos realmente fazer uma mudança. Essa mudança, e linkando aqui a produção, o que você acha de produção lá naquela cidade? Você acha que traz um benefício importante? Claro, Paracuru, primeiro, é uma cidade que está entre dois rios. Nós sabemos que os rios, os estuários do rio são lugares... a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, exatamente. É onde gera toda a produção de peixe. Agora, precisa de tecnologia. Além disso, Paracuru é cortado por muitos veios de água, riachos, tem muitas fontes de água, e aí pode-se fazer também um grande projeto de agricultura irrigada. Mas Paracuru falta o quê? Falta qualificação, capacitação, falta compromisso, falta competência e falta vontade do gestor fazer a diferença, trazendo não só a produção da fruta, da hortaliça, do peixe, mas a produção, por exemplo, do artesanato. Paracuru tem pessoas que se destacam no artesanato, mas, infelizmente, os gestores deixam o povo a ver navios do ponto de vista de geração de emprego e geração de renda. Professor Galber, desde quando você chegou lá que você vem à frente, né, assumindo uma certa liderança, de certa forma, na igreja, na associação, e assim segue. E você tem essa visão. Você acredita que os paracuruenses, né? Paracuruenses é o adjetivo pátrio lá? Exato. Pronto, eles realmente têm esse interesse, esse mesmo interesse que você tem? Sim. Infelizmente, nós estamos numa situação no nosso país que as pessoas compreendem o que é para fazer, compreendem que tipo de decisão precisam tomar, mas elas não acreditam mais nas opções que se apresentam. E aí eu fui olhar para trás e realmente toda eleição é o Chiquinho versus a Mariazinha, é o Zequinha versus o Francisquinho.
E, na verdade, não tem uma inovação, não tem uma renovação. E o povo tem razão. Porque tanto faz o A como o B. Tanto faz o lado do avesso como o lado da frente. É igual. Então, o povo acaba não decidindo por uma renovação porque ela não existe. Simplesmente, eles fazem conchavos, juntam-se num grupo e fica o grupo A versus o grupo B. O meu grupinho contra o seu grupinho. E, na verdade, ninguém apresenta propostas, ninguém apresenta um diferencial, uma renovação que possa trazer esperança para as pessoas. Só para você ter uma ideia, eu fui o único candidato na história de Paracuru que registrei minhas 30 propostas no cartório eleitoral, fiz um vídeo e disse: esse é o meu compromisso com a sociedade de Paracuru. Na saúde, na educação, no emprego, na qualificação profissional, para a juventude, para o turismo, para a infraestrutura, até hoje. Nenhum dos prefeitos de Paracuru, nenhum dos gestores, nenhum dos candidatos, nem o atual prefeito teve a coragem, teve o desprendimento de ir num cartório e dizer: aqui está cada um dos meus compromissos, olhando no olho do paracuruense. É bem mais fácil ser cobrado, né? Dessa forma que você aplicou. Inclusive, falei, olha, tá aqui, pode me cobrar. E nas entrevistas eu falo. As pessoas que me ouvem nas redes sociais lembram. Eu digo, tá aqui o meu projeto, pode me cobrar, porque eu não vou fazer politicagem. Eu quero fazer política pública, política social, atender a população, fazer a diferença. Tem aquela brincadeira, né? Vai, faz teu nome. Eu quero fazer não só o meu nome, mas quero fazer a diferença em Paracuru e farei a gestão que Paracuru jamais vai esquecer. Professor Galba, o que você acha de alguns casos que as pessoas, os políticos, na verdade, eles se direcionam para quem eles gostam ou para quem não gostam, se unem para benefício próprio e o povo que acompanha, senão eles ficam chateados. Isso lá acontece? Claro, hoje nós temos em Paracuru uma realidade assim... As pessoas que fazem isso estão nem aí para o povo, eles querem juntar para dar certo para eles. Eles querem se juntar para se dar bem. Nós mesmos agora temos em Paracuru um grupo de 4 ou 5 ex-prefeitos que se juntaram em busca de se manter no poder. E aí você tem um outro grupo que vem de uma outra cidade, junto com outros prefeitos, querendo tomar o poder. Então, é como se fosse 2 grupos se degladiando para tomar os recursos, o poder e a cidade. E aí é que aparece o fator novo, né? O fato diferente. As pessoas chamaram a mim, várias pessoas disseram: professor Galba, você tem uma história, você tem compromisso, você nunca se envolveu com nada de errado na cidade, você tem qualificação, você tem graduação em engenharia, tem 4 pós-graduação, 2 delas na área de gestão pública, 2 mestrados, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, 25 anos de experiência em gestão pública, você pode ser a nossa esperança. Nós não queremos mais essa briguinha dos políticos tentando tomar o trono, tomar a cidade, tomar os cofres da prefeitura. Nós queremos colocar gente da gente, pessoas que vêm do social, da comunidade, da igreja, para cuidar dos destinos dos nossos filhos. E aí eu aceitei esse desafio, e a realidade é que não só em Paracuru, mas em outros lugares, a gente vê os grupinhos, cada um querendo garantir o seu quinhão, o seu pedaço. E aí, Edson, eu quero, para você que me vê e que me acompanha nas redes sociais, quero falar uma coisa muito importante. Eu coloquei na entrevista que eu fiz, nas 2 entrevistas, e quero referendar aqui. Nós vamos fazer seleção pública para todos os cargos de comando da cidade de Paracuru. Secretário, diretor, coordenação, tem que ser paracuruense, tem que ter currículo, mas nós vamos escolher dos filhos de Paracuru os melhores. Só vou contratar qualquer pessoa de fora nesses cargos de comando se for realmente necessário, se um paracuruense não tiver currículo. E aí é a grande diferença. Esses grupos já dividiram a prefeitura. O fulano já é secretário A, o outro já é secretário B, o outro é secretário C. E eu digo porque uma das candidaturas me chamou e me ofereceu o cargo. Ainda disse assim: você pode escolher o cargo que você quiser,
se você desistir da sua candidatura. Então é desse jeito. Será que visaram a competência, chamaram o professor Galber por a competência, por o currículo ou por os votos que pode beneficiar, trazer um benefício para o cidadão? Os votos e para se garantir no poder. E Paracuru já sabe, é meia dúzia de famílias que sempre estão no poder enquanto o povo sofre. Então esse professor Galber, com o currículo que tem, ou se não tivesse só o ensino médio, por exemplo, seria hoje o mesmo que seria convidado? Hoje mesmo nós temos secretários lá, simplesmente indicados de políticos, apadrinhados politicamente. A outra cidade vizinha que está mandando esse grupo, tentando se apropriar do poder, é do mesmo jeito. Pessoas que não têm qualificação, que não têm experiência, que nunca trabalharam especificamente numa determinada área. E a grande diferença é que nós vamos fazer uma seleção na cidade inteira. Temos 40 mil habitantes. Eu tenho dito, prepare seus 40 mil currículos, porque os melhores serão os secretários, diretores e coordenadores de todas as áreas na cidade de Paracuru. Rapaz, eu vejo alguns votos que são escolhidos, vamos falar aqui de esfera nacional, estadual, municipal, isso acontece em todos os lugares. Eu não sei se em Paracuru, assim, acontece, mas eu até cantar pedra e acho que acontece sim. A questão da pessoa, não, eu não vou votar, eu vou votar nesse cara aí que eu gosto muito dele. Ou então, não vou votar porque eu não vou com a cara dele. É tipo assim, o que você acha desse tipo de escolha? Nós temos um exemplo em Paracuru que as pessoas agora estão espertas. Né? Então, o prefeito atual é aquele cara sorridente, aquele cara amigo e tal. Só que o cara passou 4 anos... E a atribuição do prefeito, como é que fica? Né? Pronto, aí a atribuição do prefeito é que a cidade está esburacada, está sem saúde, não foi gerado emprego. Então, veja, é uma situação que as pessoas confundem a amizade, a boa gente com o competente. Então, o que nós precisamos escolher, gente, é prefeito competente, com qualificação, que tenha realmente qualidade, que tenha currículo, que tenha experiência. Eu já trabalhei em 4 municípios, eu fui diretor-geral de 4 hospitais, trabalhei na Esplanada dos Ministérios, ainda hoje sou vinculado à Esplanada do Ministério, eu sei onde buscar recursos, eu tenho experiência para fazer. O que está nesse plano, eu garanto que eu tenho competência, experiência e capacidade para fazer. É diferente, por exemplo, dessa moça que está chegando. Chegou há 3 meses, 3 meses e meio da eleição, ninguém sabia quem era. Toda maquiada e um estúdio milionário fazendo dela uma boneca e tentando vender uma verdadeira Barbie para o povo. E aí você pergunta, ela trabalhou de gestora aonde? É aí que eu falo que a questão do voto, ele tem que ser por a capacidade de você... Na verdade, não é nem o voto. Por exemplo, o médico, ele pode ser o que ele for. Mas se ele cumprir com a atribuição dele de médico, ele é um bom médico. Mas ele tem que ter competência. Ele tem que ter competência. Então, o prefeito ele tem que ser competente como prefeito. Ele não tem um sorriso. Não estou dizendo que não é bom que tenha. Porque todo mundo gosta de ser bem recebido. Lógico, né? Mas tem que ter a qualificação. Na esfera federal mesmo, 90% das pessoas que eu ouvi dizer que não votou no Bolsonaro é porque diz que ele é bruto, não dizia que é porque ele fez uma má administração, sim, né? Sim. Então é assim, quando eu citei aqui, não estou assim, levantando o nome do Bolsonaro, mas me lembro que é dessa forma que fala. Mas é dessa forma. E não é para ser assim, e as pessoas confundem. Né? Então, veja, o que a gente precisa é de um gerente, do administrador da cidade. A gente não precisa de uma miss, né, maquiada, nem a gente precisa de uma pessoa tipo um palhaço. Nós precisamos de alguém sério, que faça as coisas. Se for boa gente, melhor ainda. Mas o que é mais importante, qualidade, qualificação, capacitação e experiência para fazer. E isso eu tenho, está no meu currículo. Já passei, inclusive, vários dos meus diplomas, das minhas certidões, por onde eu passei, Edson, até hoje, em todo lugar, eu tenho uma certidão de bom serviço prestado, de reconhecimento, e é dessa forma que eu quero sair do poder em Paracuru daqui a 4 ou daqui a 8 anos, sendo reconhecido não pelo meu chefe, como eu sempre tive, secretários de saúde, ministros que eu tenho, mas sendo reconhecido pelo povo de Paracuru,
que o professor Galba fez a diferença, foi um prefeito diferente, gerou emprego, arrumou a saúde de Paracuru é um caos. Eu vou arrumar a saúde de Paracuru. Eu lancei um projeto chamado Nova Saúde de Paracuru. Daqui a pouco nós vamos arrochar aqui na Pois saúde. vamos falar aqui, sobre a saúde. Porque você gosta, né, de falar da saúde? E o povo está muito sofrido. Tá, né? Na saúde, o povo está muito sofrido em Paracuru. Mas você falou aí que tem 2 cursos, salvo engano, na área da gestão pública. Isso. O mais interessante, na minha opinião, eu acho que deveria ser um pré-requisito para a pessoa poder participar de um cargo eletivo, sabia? Principalmente de um cargo de executivo. Né? Principalmente de executivo. Eu fiz um curso de gestão pública na área de direito público, para entender das leis, para compreender aquilo que eu podia fazer, que eu não podia fazer, as cautelas que eu deveria tomar, por exemplo, com a licitação, por exemplo, com contratos. E depois ainda fiz um curso de 2 anos. Depois eu fiz outra pós-graduação de mais 2 anos de gestão pública municipal, onde aprendi sobre cada política, sobre a saúde, sobre a educação, sobre os fundos, como administrar a ação social, como administrar a infraestrutura. Edson, eu não estou nessa corrida por acaso. Eu me preparei, não só nos cursos universitários, na área de doutorado, de mestrado, mas também na qualificação para ser prefeito. Eu estou pronto para servir a população de Paracuru. Por o que eu entendi, além da parte teórica aí que você pegou nos cursos, ainda conhece o caso concreto porque já faz 19 anos que você mora 25, lá? Eu conheço Paracuru, eu estou em Paracuru desde 99, são 25 anos. 25 anos. E eu tenho 25 anos de gestão pública. Então, conhece eu conheço a realidade e conheço como fazer as coisas. Como fazer. Eu tenho experiência. Interessante. Eu tenho qualificação, tenho experiência e eu conheço a realidade. Essa moça que está vindo aí, essa que a gente está chamando, inclusive, de uma boneca, porque ela nem língua tem. Quem fala é a irmã dela, que é a prefeita de outra cidade, é outro que trabalha em Brasília, ela não fala nada. Pelo jeito, ela não conhece nada, ela não tem entendimento nenhum. E Paracuru, só para você ter uma ideia, ela não conhece uma rua de Paracuru. Ela não conhece uma família de Paracuru. Chegou há 3 meses querendo ser prefeita. Eu conheço o Paracuru de ponta a ponta. Eu conheço cada comunidade, cada rua, cada distrito de Paracuru. Conheço as maiores famílias, família Félix, família Leite, família Salles, família Souza, as principais, família Sanders, as principais famílias. Eu convivi, no mínimo, com 2, 3, 4, 5 dos principais líderes de família de Paracuru. Eu posso dizer que eu conheço a realidade de Paracuru. Agora, é lamentável que uma moça que chega de última hora, achando que pode ser prefeita da cidade, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. O pessoal até brincou. Disse que para ela ir para a entrevista da rádio, ela teve que usar a GPS, que ela não sabia onde era a rádio da cidade. Então, é difícil uma situação dessa. E o povo desesperançado, porque os ex-prefeitos passaram e realmente não fizeram nada, e eu concordo com o povo de Paracuru. Não fizeram nada, realmente deixaram a desejar. Mas é o que eu costumo dizer. Se você tem um filho que deu trabalho, ou 2 filhos que deu trabalho, você não vai descartar os outros 20. Você tem 20 que podem ser a menina dos olhos de ouro daquele pai, daquela família. E eu costumo dizer, Paracuru, no mínimo, tem 40 mil que podem. E está aqui um. Eu que estou me oferecendo para ser esse filho bondoso que vai cuidar da família e que não precisa vir uma pessoa de fora para entrar dentro da nossa casa para mandar nos nossos filhos, nos nossos netos. Doutor Galba, eu queria agora entrar no assunto saúde, porque você falou que o negócio lá está caótico desde muitos anos, né? Muitos anos. O que você tem a fazer caso você se torne prefeito, já que você é um candidato, está pleiteando aí uma eleição que... Caso você se torne prefeito, o que você vai fazer para a saúde daquela cidade? Veja, Edson, dentro do meu plano, tem a chamada Nova Saúde de Paracuru. Por que Nova Saúde de Paracuru, professor Galba? Porque eu vou mudar tudo. Tudo o que está lá em Paracuru precisa ser melhorado, agilizado, transformado. Vou criar, no primeiro dia de gestão, vou criar a Fundação Hospitalar de Gestão de Saúde de Paracuru. O que é isso? Essa fundação... Nós vamos municipalizar o hospital. O hospital hoje não é de Paracuru. O hospital é gerenciado por uma instituição de Canindé.
O recurso que vai para essa instituição vai para Canindé, depois que volta para Paracuru. É como que fosse terceirizado o serviço. Como se fosse terceirizado. A população não aceita esse serviço porque é um serviço de baixa qualidade. Os funcionários são maravilhosos. Os funcionários são lutadores, são heróis e heroínas, médicos, enfermeiros, e nós vamos fazer uma inovação. Com a fundação, nós vamos aproveitar todos os paracuruenses como se servidor público fosse. Vou mandar uma lei para a Câmara, aproveitando todos esses funcionários. Nenhum dos funcionários vão sair, mas os gestores, no primeiro dia, eu vou entregar o boné para eles, dar um muito obrigado e dizer que a Prefeitura de Paracuru vai cuidar do seu hospital. Não só o hospital. E a Nova Saúde é só o hospital? Não. Todos os postos de saúde serão reformados, terão médicos, terá remédio, porque hoje tem problema de remédio. Nós vamos entregar remédio, Edson, na casa dos acamados. Os idosos, as pessoas com portadores deficientes, os autistas. Não sei se você já ouviu falar, e você que me ouve, já ouviu falar assim, o tuk-tuk da saúde lá do Sarto, em Fortaleza. Fui eu que dei aquela ideia. O irmão do Sarto, o irmão do Sarto é da minha igreja, o Elpidio Nogueira. Pode perguntar. E eu dei essa ideia. Então, nós vamos usar o tuk-tuk da saúde em Paracuru. A população que não tem condição de ir na farmácia vai receber em casa. E quem tem condição, Edson, nós vamos colocar 3 grandes farmácias polos, nos maiores distritos e no centro. Por quê? Porque nessas farmácias polos nós vamos ter os equipamentos, os medicamentos especiais. Não só o medicamento normal do posto de saúde, mas os medicamentos especiais. Para o autista, para a pessoa que está com a depressão, ela vai ter próximo da sua casa. Nós vamos nos aproximar da nossa gente, nós vamos acolher essas pessoas, faremos uma grande mudança no atendimento. Na área de educação, na área da saúde, na área social, acolhimento será a palavra que nós vamos ensinar, vamos doutrinar cada um dos nossos servidores e reconhecer aqueles que melhor atender a nossa população. Vamos ter um programa onde, na palma da mão, quem for atendido vai avaliar o servidor. O melhor servidor, nós vamos premiar. Olha aí. Hoje, todos os postos de saúde lá de Paracuru tem médico diariamente? Pronto. Essa é uma pergunta muito importante, Edson. O médico de Paracuru chega na segunda-feira, 10 horas, 11 horas. Quando não, na quinta-feira vai embora, meio-dia. Então, nós vamos mudar isso. Nós vamos, com carinho, com toda a sensibilidade, nós vamos dizer o seguinte: em Paracuru, quem vai atender a população vai trabalhar de segunda até sexta. Vai atender toda a população. Eu ouvi uma pessoa que me contou essa semana que tem um posto importante que atende 4, 5 comunidades, que tem 10 fichas por semana. 10 fichas na semana. Isso vai acabar. Você pode confiar. O professor Galba sabe fazer. Eu já fui secretário de saúde de Maracanaú, um grande município. Um dos maiores do Ceará. Um dos maiores municípios do Ceará. E eu vou ser um prefeito e vou estar dentro do hospital, dentro dos postos. Nós vamos resolver esse problema de saúde dos paracuruenses. Terão fichas, terão agendamento, terá o exame. Eu vou fazer um centro de exames. Tem lá um posto de saúde que é chamado Iracema Sanders. Todo dia que eu passo naquele posto, eu fico olhando, meu Deus, como dava aqui um centro de exames para fazer exame para toda a população. O povo paga exame de sangue, o povo paga ultrassom, o povo paga exame simples. Isso vai acabar. Eu sei onde buscar recurso, eu sei como fazer, e em cima desse posto nós vamos fazer um grande centro de exames de diagnóstico. Edson, só para você ter uma ideia. E o professor Galba está falando, e ele já fez, no primeiro mês de Maracanaú, eu falei com meus colegas do Ministério da Saúde, conseguimos R$1.350.000 para aplicar na saúde de Maracanaú. Paracuru vai ser assim. Eu vou diretamente, eu costumo dizer que eu não preciso marcar e nem pegar fila no Ministério da Saúde. Pelo contrário, para quem é da casa, né? Eu tenho um crachazinho, eu entro lá e falo até com o ministro, se for o caso. E eu vou buscar recursos para Paracuru. Nós vamos fazer uma grande diferença na saúde de Paracuru. Galba, se você puder fazer só uma coisa em Paracuru, é a mudança, é a estruturação da nova saúde de Paracuru.
Interessante. Você falou aí sobre a questão dos exames, que a gente sabe que é um problema crônico do país, viu? Não é só em Paracuru, não. E tem outro também que fica no mesmo segmento, que é a questão do remédio de alto custo. O que você pretende fazer por esse? Porque tem muita gente sofrendo aí, porque não tem condição de comprar. Sim. Parece que é onde a pessoa está mais vulnerável, às vezes onde mais é judiada, né? É verdade. Isso é um problema de país todo, né? A população tem que entender que você tem 3 tipos de remédio, de medicamento, melhor dizendo, mas as pessoas conhecem como remédio, no Ministério da Saúde. É a que a gente chama de componente básica, que vem para os PSF, é a componente estratégica, que é os medicamentos de mediano, de custo mediano, e é o medicamento especial, que é isso que você acabou de falar. Nós vamos não só aprofundar essa relação que nós temos com o Ministério da Saúde, e esses medicamentos mais caros vêm do Ministério da Saúde, mas uma coisa que eu fiz lá em Maracanaú. Eu chamei os farmacêuticos e disse, olha, quando não chegar do Ministério da Saúde, nós vamos comprar. A população não pode esperar que o Ministério da Saúde mande, ou que alguém faça uma burocracia, ou que faça um papel. A prefeitura vai comprar e vai entregar para a população. O meu compromisso é ter remédio para todo e qualquer paciente que precisar em Paracuru. Isso é possível fazer em Paracuru Claro também? que é possível. Lógico que é possível. Só para você ter uma ideia, Edson, e aí eu tenho dados de tudo. Como eu tenho acesso, né, e inclusive senhas funcionais, Paracuru recebia 2 milhões para a área de atenção básica. Hoje recebe 8,5 milhões. E a saúde está pior. Falta gestão, não falta recurso, falta gestão, falta um gestor para Paracuru chamar de seu. E eu sou esse gestor. Eu tenho essa qualificação, eu sei fazer, eu já fiz em outros lugares, e eu vou fazer em Paracuru. Na verdade, o que falta é, muitas vezes, até vergonha na cara do gestor, porque faz de conta, enrola a população e não faz aquilo que tem que fazer. Só para você ter ideia, Edson, Paracuru tem esse hospital terceirizado, Paracuru vai ter um hospital para chamar de seu. Mas, só para você ter uma noção, passavam 300 e poucos mil reais para esse hospital, agora passa 620 mil e está pior. E está pior. Então, não é recurso, é gestor. E o Paracuru vai escolher um gestor, e esse gestor tem nome, é Professor Galba 30. Olha, se você está gostando, meu internauta, vamos dar um like aí, faz o seu comentário. Professor Galba, você acha que essa falta de gestão é falta de competência ou desleixo? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Primeiro, que a pessoa ela entra num cargo desse não para servir a população, mas servir a si próprio. Então, eu costumo dizer, professor Galba, a minha família tem uma empresa, eu sou um servidor federal, eu tenho toda a condição financeira para viver. Logicamente que ninguém é rico, ninguém esbanja, pelo contrário, a gente vive no limite das posses, mas eu não preciso de um cargo. Só para você ter uma ideia, Edson, eu vou trabalhar de graça para Paracuru. Você sabia disso? Tem que escolher uma das remunerações. E eu já decidi, eu vou escolher a remuneração de Paracuru, do Ministério da Saúde, e o recurso de Paracuru eu vou doar para os projetos sociais. Não vou recolher um centavo da Prefeitura de Paracuru, porque, na verdade, eu quero servir a população. Como eu disse, faz teu nome. Eu quero fazer o meu nome. Não só o meu, mas da gente de Paracuru. Para o Paracuru dizer, olha, nós temos um homem de bem, nós temos uma pessoa de família, nós temos alguém que veio do social, que não é politiqueiro e que vai fazer a diferença na nossa cidade. Eu quero que Paracuru sinta orgulho do prefeito. Hoje, Paracuru olha para trás e não tem do que se orgulhar. Pior, não tem do que esperançar. Porque todos os prefeitos ruins estão juntos. E está vindo uma alienígena, um extraterrestre, que a gente não sabe nem quem é, que chegou 3 meses antes da eleição e quer entrar e sentar no principal cargo. Então, a população está muito sem esperança. E eu quero dar essa esperança, eu quero ser essa esperança de que Paracuru tem gente de respeito, de qualidade, de qualificação, de experiência e, acima de tudo, com compromisso com a nossa gente. Professor, e a gente já falou, não foi tudo ainda não, mas bastante da saúde. E para a educação? Tem alguma coisa lá que você acredita que esteja assim,
a necessidade que seja melhorado na educação, o que você considera hoje? Pronto. Se tem. Sim, mas tem sim. Antes de mais nada, eu quero reconhecer todos os colegas educadores. Eu sou educador também. Eu fui 4 anos professor de adolescentes no Senai. Há 12 anos eu dou aula em faculdades, inclusive 4 faculdades, Unifor, Cristos, a faculdade FIC, em outras faculdades. E não sei se você sabe, nem sei quantos sabem, durante 2 anos nós montamos uma escola na nossa associação em Paracuru. Fechou uma escola, os pais nos procuraram e a gente montou uma escola enquanto se reestruturava outra escola maior, que inclusive depois recebeu os nossos alunos. E eu conheço a realidade da educação, professores, coordenadores, diretores, que são nota 10. Mas, de novo, falta a gestão. Então, a merenda escolar é ruim, o ônibus escolar não tem, o ônibus dos universitários não tem. Eu vou, além de dar um choque de gestão na educação, nós vamos fazer o programa Mais Educação. O que é o programa Mais Educação, professor? Eu vou contratar os excelentes professores e coordenadores que se aposentaram para fazer um projeto. Eles vão acompanhar os nossos professores, eles vão ajudar os professores mais novos, eles vão acompanhar os alunos que estão com mais dificuldade. Nós vamos ter, nesse projeto, um reforço escolar no contraturno. Então, nós vamos fazer com que Paracuru não só tenha 17 escolas nota 10, parabéns a todos os professores e os alunos por isso, mas nós vamos ter todas as nossas escolas nota 10. Todas as nossas escolas. Essa é a nossa meta. Falando em educação, nem todo mundo lembra, mas a educação começa na creche. Com a criança lá, bem miúda, já é educação. Nós temos uma creche que, desde 2010, está fechada. Eita! Não foi, quase 15 anos. Não foi construída, já veio recurso 2, 3 vezes, e eu já fiz um compromisso com a população. No primeiro semestre, em 6 meses, eu vou botar essa creche para funcionar. E mais ainda, vou trazer pelo menos mais 2 creches, e nós vamos botar a creche em tempo integral, para os nossos alunos, para as nossas crianças, para a mãe poder ter condição de trabalhar. É a creche berçário. É a creche berçário. A partir dos 6 meses de idade, nós vamos ter as nossas creches. Então, é outra ação para a educação. Você quer ver outra ação para a educação que nunca fizeram, que eu vou fazer? Eu vou criar a Academia Enem, dentro do Paracuru. Só tem em Fortaleza. Nós vamos criar a Academia Enem. Preparar os nossos jovens, só que a Academia Enem vai ser ampliada. Além de preparar para o Enem, para concurso. Todo e qualquer concurso, nós vamos acompanhar os nossos jovens. E os professores que contratados serão cobrados. Quantos alunos foram aprovados no Enem? Quantos alunos foram aprovados no concurso? Se for pouco, nós mudamos os professores, nós ajustamos a carga horária, fazemos com que os nossos alunos sejam competitivos. Você falou aqui que lá não tem ônibus universitário ou é sem qualidade? Como é que é isso aí? Pronto, essa pergunta é muito boa, porque assim, a gente vai lembrando das coisas, né? Dentro dessa nossa associação, nós começamos a formar jovens na área o Porto, e aí chegaram alguns jovens e disseram, não, mas eu queria estudar no Centec. Centec era um curso, né, de qualificação numa cidade vizinha. Aí eu disse, pois rapaz, e por que você não consegue? Não, porque a gente tenta, mas não consegue passar. Aí eu, que sou oriundo da área de exatas, comecei a dar aula de física, de matemática, de geometria. Aí chamei um professor, um colega, de graça, deu aula de química, de biologia. Sabe quantos alunos passaram de Paracuru? De 200 vagas? 83 alunos. Nossa, muito bom, né? 83 alunos. Só para você ter ideia, 40% o diretor do Centec estadual veio na nossa associação perguntar o que a gente tinha feito. Aí eu disse, não, nós só estimulamos. Demos algumas aulas no fim de semana, no domingo e tal. E aí, cadê o ônibus universitário? Não tinha ônibus universitário. Fui falar com a tal da prefeita. A prefeita disse, não, isso não é problema meu. Isso é problema do outro. Eu só dou ônibus para a criança. Eu disse, o problema é seu, prefeita. Esses alunos vão trabalhar, vão estudar, depois vão trabalhar e são paracuruenses. Resultado, nós fomos até o governador Cid Gomes. Aproveitamos uma oportunidade, estava lá, na época eu trabalhava no Estado, e aí me chamaram lá para o palco, fiquei do lado dele, botei ele e a prefeita e disse, olha, governador, nós precisamos do ônibus.
levamos os alunos, o primeiro ônibus universitário nasceu ali daquela conversa, de Paracuru. Hoje são 2 ônibus. Pouca gente sabe dessa história, mas a gente vai lembrando para as pessoas compreenderem. Foi o professor Galbi e a Associação As Bases, os alunos desse projeto, que conseguiram o primeiro ônibus universitário, e hoje nós temos 2 com muita deficiência. Eu vou colocar 2 ônibus novo, saindo da casa, para levar os nossos universitários. E vou fazer mais. Vou criar a Casa do Estudante de Paracuru, lá em Fortaleza. Quando o jovem for, ele quiser voltar, ele volta no mesmo ônibus. Se ele precisar ficar, ou para fazer um trabalho, ou no outro dia estudar para uma prova, ou fazer um trabalho de equipe, ele vai ter um paracuruense lá para acolhê-lo, vai ter uma cama, um lugar, um café da manhã, para que ele possa estar lá, não só o universitário, mas os atletas também. Os atletas que às vezes precisam ir numa competição, numa coisa, não tem onde ficar. Nós vamos fazer a Casa do Estudante de Paracuru, em Fortaleza. Está registrado em cartório. Legal. Vai ser mais ou menos naquele estilo da residência da UFC ali? No mesmo estilo. No mesmo estilo. Sendo que o residente da UFC, ele mora. Ele mora. O nosso vai ser uma casa de passagem. Tipo, eu preciso passar uma semana. Ele reserva. E lá a pessoa tem... É como você está falando, tem essa permanência e não vai ter espaço para um jogador, por exemplo? Isso. Se um jogador... Por exemplo, eu recebi um pedido de uma mãe, 2 jogadores que precisavam fazer um teste lá durante 2 dias. Não só não tinha lugar, como proibido deles entrar no ônibus. Imagina. O ônibus do jovem, não, mas só pode entrar se tiver carteirinha. Não, se tiver carteirinha do Paracuru, vai entrar e vai chegar lá onde precisa. Seja atleta, seja universitário, e nós vamos preparar essa estrutura. São coisas simples, Edson. É R$1.000, R$2.000, R$3.000 para um município que, durante 4 anos, arrecada R$500 bilhão, 550 milhões. Então, isso é falta de cuidado. Isso por enquanto, ainda se investir em empresas da VAR, né? Se investir em empresa, vai dar muito mais. Opa, foi bom você lembrar, viu? Olha, um grande problema que nós temos em Paracuru, eu estava conversando, essa camisa aqui que eu fui fazer, era um empresário que ele saiu da Petrobras, Paracuru tem várias plataformas, e ele disse, professor, muito bom o senhor falar de emprego. O senhor sabia que 90% dos empregos das plataformas já foi do Paracuru e hoje só tem 20%? Retrocesso, né? Um retrocesso, porque não qualifica, porque a tecnologia vai mudando e o município tem que qualificar. Nós vamos criar o Polo Digital e Industrial de Paracuru, onde os nossos jovens vão aprender robótica, vão aprender computador, software, vão aprender a viver no mundo digital, redes sociais, mas também aquele que quiser uma profissão de eletricista, de instrumentador, de mecânico, de metalúrgico, nós vamos preparar. Tanto para ele trabalhar na plataforma, como para ele trabalhar no Porto do PECEM. Rapaz, interessante, viu? O pessoal caiu uma quantidade de colaboradores desse porte da cidade, aí, meu amigo, como é que não fica a qualidade da cidade? Porque, assim, o pessoal desempregado deixa de ir na pizzaria, deixa de comprar roupa, deixa de... E é uma coisa simples, Edson. É só você... Por exemplo, você pode fazer a parceria com a própria empresa e dizer, olha, você paga ISS aqui? Ok, pois eu vou te diminuir 1% para tu dar tantos empregos para o meu pessoal. E a qualificação, assim, também... E eu vou qualificar. Qual é a qualificação que você precisa? Eu vou qualificar. Entendeu? Então, na verdade, falta inteligência de gestão. E é em todas as áreas. Então, são coisas simples, são medidas práticas. E eu digo porque eu fiz, não é porque eu ouvi falar. Aí eu quero aproveitar. Eu trabalhei no Grupo Vicunha, fui responsável por qualificar 1.000 jovens na Vicunha de Horizonte. Pode ir lá, está escrito na história. Peguei jovens no Cabo da Enxada. Fizemos um centro de treinamento, geometria, física, matemática, tudo. Preparamos os jovens, depois curso de qualificação. Está lá, todos trabalhando, graças a Deus. Hoje tem uns lá que para eu chegar eu tenho que pedir licença. Olha, o doutor fulano está aí, né? Porque para você ver. E é isso que eu quero fazer em Paracuru. É isso que eu quero fazer em Paracuru. Dando o pontapé inicial, depois vai se
potencializando ao longo do tempo. Potencializando, exatamente. Eu mesmo na minha empresa, viu, Edson? Eu contratei pessoas de Paracuru. Eu treinei pessoas na minha empresa, em Recife, no Rio, em São Paulo, que hoje estão trabalhando em outras empresas. Aí chegaram constrangidos, professor Galba, mas eu vou sair, não sei o que. Eu digo, meu filho, a vida é sua, se você achar um canto melhor, ótimo. Eu boto outro, não tem problema nenhum. Então é treino isso. De novo, né? De treino de novo. E assim vai. Então é essa a contribuição que eu quero dar para Paracuru. Uma contribuição desprovida de interesse pessoal. Porque minha própria família diz, rapaz, tu não precisa disso, isso é dor de cabeça. Tal. Mas eu quero contribuir e mostrar que é possível fazer. E quem sabe esses jovens que nós ajudamos, que nós orientamos, que nós qualificamos, não serão o sucessor do Galba, os futuros prefeitos. Eu quero que as pessoas acreditem que é possível ter um prefeito diferente, que as pessoas confiem e que realmente queiram o bem da população. Porque o povo está desacreditado. Então, é lamentável hoje o povo olhar para um lado, olhar para o outro, não acreditar em nenhum prefeito e ter muita gente querendo votar num alienígena que ninguém sabe nem quem é. Como é que as pessoas... Tem alguém apontando essa moça lá? Tem alguém assim Sim. De lá que Padrinhos políticos. Padrinhos políticos. Só para você ter ideia, ela nem fala. Eu costumo dizer que ela não tem língua, porque ela não fala, é só os padrinhos políticos que falam. Ela só ri e... Foi até numa reunião que o pessoal botou... porque fizeram uma pergunta para ela, ela passou mais de 1 minuto pensando. Aí o pessoal botou cri, 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 cri. E no final ela sorriu e disse, não, eu não vou falar. Porque não sabe, não conhece, não tem capacidade, não tem qualificação, nunca foi gestora. Só para você ter ideia, ela disse que vai fazer um hospital. Ela passou, sabe quantos dias... como gestora da saúde, que a irmã dela botou, 49 dias. É uma estagiária de gestor. Como é que uma pessoa que passou 49 dias num cargo colocado pela irmã pode dizer que vai ajeitar a saúde de Paracuru? Assim, só acredita se for besta. Eu não direciono para quem o paracuruense deve votar, porém, eu deixo aqui a minha opinião. Eu acho que se deve pensar em competência, boa vontade, boa fé, né? Compromisso, né? Compromisso e, claro, ainda a questão da facilidade que tem de ir a Brasília e conseguir alguma coisa por acesso. Tudo isso soma, né, na possível vinda de benefícios, porque assim... 4 anos não são muito 4 dias. tempo. Não são 4 dias. A pessoa não pode brincar de testar. Não pode dar um salto no escuro, que não é o que as pessoas estão querendo fazer. Não, é bonitinha, é maquiada, não sei o quê, aparece sorrindo e dançando. Gente, gestão não é brincadeira. Eu sei porque eu passei 25 anos na gestão pública. Já fui gestor de empresa privada, tenho uma empresa. Gestão precisa saber o que está fazendo. Não é para brincar. Porque se brincar, não tem saúde, não tem educação, não tem qualificação, não tem emprego e tudo isso que nós falamos aqui. Por exemplo, eu vou implantar o tempo integral desde o 8º ano. 8º ano, 9º ano. Dentro de um projeto chamado Juventude Digital. O jovem, Edson, ele vai começar a aprender toda essa parte digital no contraturno no 8º e no 9º ano. Além da atividade artística, cultural e esportiva. Depois, ele vai para um projeto chamado Juventude Digital, que ele vai desenvolver todas as suas capacidades dentro desse projeto, com professores especializados, para trabalhar, para empreender, para montar cooperativa de empresas para a rede social, para a robótica, para computador, para a área que ele desejar trabalhar. Então, assim, nós temos um plano que tem começo, meio e fim. É todo amarrado, uma coisa alimenta a outra. Aí você pergunta o que essa moça disse que ia fazer, até hoje ela não fala. Simplesmente ela não fala, é como se não tivesse língua. Então, a população tem que ficar atento. Então, é essa a grande realidade que nós vivemos hoje em Paracuru. Paracuru precisa de um prefeito para se chamar de seu, de alguém que já conheça a realidade de Paracuru, que tenha confiabilidade, que tenha credibilidade e que, acima de tudo, tenha capacidade de trazer recurso e de executar esses projetos. Professor Galba, como vai a segurança lá do município de Paracuru? Como é que está lá hoje? Paracuru vive um momento extremamente delicado. Então, assim,
Só para você ter uma ideia, nós recebemos a base do raio, nós recebemos algumas operações especiais, aumento de efetivo, mudança, inclusive na estrutura, Paracuru da polícia. Então, Paracuru recebeu várias ações, só que não resolveu. Só para você ter ideia, as notícias é que quase todo dia morre um jovem, né, em Paracuru. E qual é a grande mudança que nós vamos lá fazer? A população é muito grande? Não, 40 mil. 40 mil. 40 mil. Então, por exemplo, semana passada disseram que todos os dias... todos uma os dias, massapê dessa daí, né? Mais ou menos. Né? Exatamente. Então, e aí, não é só botar a polícia na rua, está comprovado. Então, assim, nós vamos reforçar a nossa Guarda Municipal, nós vamos reforçar essa parceria com a Polícia Militar, nós vamos buscar o governador para reforçar a polícia de inteligência, através da Polícia Civil, mas nós vamos, acima de tudo, dar esperança para os nossos jovens. Nós vamos, acima de tudo, chamar o jovem para um diálogo. Nós estamos criando, Edson, uma coisa chamada Espaço Voar. No Espaço Voar, nós vamos ter profissionais preparados, psicólogos, terapeutas ocupacionais, para dialogar família, juventude, para fazer com que os vínculos familiares retornem, que os pais possam acompanhar os seus filhos, que os filhos possam aceitar um diálogo com o pai. Então, quando a gente tiver tudo isso funcionando, a esperança no coração do jovem, nós vamos reduzir essa violência. Enquanto isso, o jovem está na vida louca, né? Corre para um lado, corre para o outro, se prostitui, é droga e termina na violência. Você, pai, você, mãe, que me ouve, você pode ter certeza, nós vamos blindar a nossa juventude. Nós vamos blindar contra a droga, vamos blindar a juventude contra a prostituição infantil e, acima de tudo, contra a desesperança. O nosso jovem vai voltar a ter esperança, a sorrir, a ter certeza que terá um futuro. Você quer construir uma nova sociedade também, paralelo à na verdade, a nossa ideia, e aí é por acaso, né? Como eu disse, fiz 2 cursos de pós-graduação, 2 anos cada um, na área de gestão, meu doutorado é em administração pública, 2 doutorados. Então, assim, eu fiz uma coletânea de conhecimento, além de 25 anos, trabalhando em 4 prefeituras, 4 hospitais, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, coletando ideias, coletando coisas que funcionam, que já se implantaram em determinados locais, e nesse plano, nesse projeto, tem a síntese, o resumo daquilo que já funciona, que pode ser feito e que vai fazer a mudança na sociedade de Paracuru. Sei. Então, já falamos aqui da segurança pública, inclusive eu queria tocar no assunto que você já até deu uma pinceladinha básica aqui, mas eu queria que você especificasse mais, assim, desse uma esmiuçada aqui, sobre emprego e renda, porque a gente já falou sobre a qualificação, a gente já falou sobre educação. Então, assim, o emprego e renda, o que você pretende fazer, porque lá tem alguma escassez assim de emprego e renda, você no início você falou que o negócio lá não está muito bom não para isso, né? Não, Paracuru, na verdade, tem uma fonte de emprego, aliás, 2, são as plataformas, as empresas de serviço e o Porto do Pecém bem vizinho. O que falta é uma potencialização. Primeira coisa para gerar emprego em Paracuru é qualificar a nossa gente para esses empregos. É bater de porta em porta e perguntar qual é o profissional que você está precisando aqui. O Porto do Pecém, só para você ter ideia, cerca de 40% dos empregos do Pecém vem tudo de fora, de outros estados. Falta. Não tem mão de obra. Mas o que o Paracuru faz? Simplesmente fecha os olhos, não tem o polo industrial que eu vou criar, a Escola Industrial de Paracuru. Então, nós vamos de empresa em empresa, vamos perguntar que tipo de profissional precisa, de que tipo de qualificação, e nós vamos fazer. Não só para o Porto de Pecém, isso vamos gerar emprego lá, como na plataforma fazer a mesma coisa. E ainda mais, nós vamos apoiar todos os comerciantes, toda a área produtiva na cidade para gerar emprego. Quem gerar emprego, quem aumentar os postos de trabalho, quem fizer mais atividades e emprego, nós vamos reduzir os impostos, porque isso vai gerar cada dia mais emprego e geração de renda. Só para você ter ideia, nós temos um polo, eu tenho uma ideia, inclusive já tem um recurso do senador Eduardo Girão, que é o Centro de Feiras.
Nosso principal prédio, que é a antiga rodoviária, Paracuru entregou quase de graça para o Banco do Brasil. Eu disse, gente, como é que você entrega um lugar muito bem localizado, bem preparado para o Banco do Brasil, que é bilionário? Se o Banco do Brasil quiser... Precisa de ajuda, não. Não, né? precisa de ajuda. Ele compra a cidade de Paracuru inteira e ainda sobra dinheiro. Então, eu vou negociar com o Banco do Brasil, nós vamos pegar o prédio de volta, nós vamos fazer um centro de feira e artesanato. Ali nós vamos gerar Será que emprego. não tem muita dificuldade, não, isso aí, para fazer? Já recebi o recurso, já. Ah. Já está lá na prefeitura, mas não sabe fazer. O senador Eduardo Girão mandou o recurso e já me disse, olha, se precisar de mais, nós mandamos o recurso. Centro de feira, um centro de um receptivo do turista. O turista chegou lá, o artista, o artesão, estou vendo aqui um belo artesanato, um artesão que vai ter o lugar para expor, para vender, e vai gerar emprego, e vai gerar renda. O artesão que fez isso aqui é um ex-bancário, um bancário aposentado, que hoje ele, para não ficar ocioso aí, ele trabalha com isso e hoje envia até, eu acho que ele já mandou até para os Estados Unidos. Pronto. O frete ficou mais caro do que a casinha, mas ele já mandou. Em Paracuru nós temos, né, muitos artistas. Né? E aí o que é que falta? Falta incentivo. Né? Falta um centro de comercialização, falta um centro de receptivo do turista. É um centro de comercialização. É uma oportunidade. Hoje nós temos artesãos que estão nas calçadas. Que é o turista que gosta de comprar numa calçada? Não, ele quer um lugar onde ele possa ser recebido. É tipo um mercado central lá de Fortaleza, claro que vai ser menor. O cliente hoje está vaidoso, ele gosta de estar num canto que seja, que ele se sinta bem. Se sinta bem, né? Que tem uma pessoa da prefeitura atendendo, né? Entregando um panfletinho, temos a praia, temos uma pousada, temos isso. Então, assim, nós estamos maltratando os nossos turistas. E, com isso, deixando o nosso povo desempregado. Então, nós vamos gerar emprego e renda, nós vamos atrair empresas. Nós temos uma área industrial, nós vamos preparar essa área industrial e a empresa que vier para o Paracuru gerar emprego, nós vamos reduzir impostos. Quanto mais ela gerar emprego, menos imposto ela vai pagar. Muito bem. Vamos falar aqui, porque como você está pleiteando o cargo de prefeito, você já é candidato professor Galba. 30. Hã? Candidato professor Galba, 30. Número 30. Pronto. Professor Galba, eu queria que você falasse sobre a transparência da sua gestão, caso você se torne prefeito, porque é importante para o povo saber o que está acontecendo dentro de uma gestão. E já que você tem tanta coisa prevista para fazer, eu acho que tem muita coisa também para o pessoal acompanhar, caso você... Com certeza. Uma das coisas que a gente vai implantar, que eu estou chamando, é o governo de portas abertas. Então, a população, na hora que precisar de uma informação, ela vai ter um setor específico para dar toda a informação da política pública, da política social, do recurso. Nós vamos prestar conta em praça pública. Além do portal da transparência. Além do portal da transparência, porque nem toda a população tem acesso, nós vamos fazer uma prestação de conta não só na praça em frente à prefeitura, nós vamos dar nas comunidades. Vamos ter reunião, que é a prefeitura em seu bairro. Nós vamos conversar com a população, vamos ouvir a população aquilo que ela prefere que seja feito lá e vamos mostrar tintim por tintim, centavo por centavo, aquilo que está sendo aplicado. E ouvir a população. A Bíblia... Essa interação com a população é fundamental. Porque você não vai errar no que... eles precisam. No que o povo precisa. No que o povo quer. Exatamente. Uma das dificuldades que nós temos hoje é que o povo diz que não vê o prefeito. Né? O prefeito não aparece, o prefeito não está no meio do povo. Todo fim de semana, quando eu não estou trabalhando, eu estou no mercado do Paracuru. É só olhar minhas redes sociais. É comprando um peixe, é comprando uma carne, é comprando uma verdura, é tomando um caldo, é comendo uma tapioca. E eu quero me comprometer com você que me ouve. Eu, como prefeito, continuarei com essa mesma rotina. Se você não achar meu gabinete, vá lá para o mercado. Nós vamos nos encontrar lá. Isso não é difícil, não é complicado? Nada de complicado. Quando você tem a condição de olhar para a sua gente e dizer, olho no olho, olha, eu fiz isso porque era melhor assim, porque tinha um recurso, porque era desse jeito, a população entende. Não consegui fazer isso, mas peça a sua ajuda, peça a sua paciência.
O problema é que as pessoas não têm coragem de enfrentar a população, de conversar com a população, porque estão fazendo mal feito. E eu não vou fazer mal feito. Eu não preciso fazer mal feito. Eu preciso é fazer meu nome como uma pessoa séria, uma pessoa capaz, uma pessoa que não precisa tirar nada da prefeitura para sobreviver, graças a meu bom Deus. Isso meus pais me ensinaram. Seriedade, ética, competência e um cidadão de bem. Você falou da visita aos bairros na hora de interagir com eles para saber o que estão de fato precisando, o que eles querem por primeiro, né, se possível for, né? Isso. É bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco, assim, ou pelo menos falasse um pouco mais sobre a participação social, né? Pronto. O nome é difícil de falar, né? Paracuruense, né? Dos paracuruenses. Veja, nós vamos ter o governo no meu bairro, que eu acabei de falar. Nós vamos ter, só para você ter ideia, Paracuru ainda não tem o Conselho da Juventude. Então, nós vamos criar o Conselho da Juventude, onde os jovens vão tomar a decisão. Por exemplo, eu tenho uma ideia para a juventude de criar, nas areninhas, espaços vivos, onde nós teremos outras atividades, não só o futebol, não só a bola. E aí, o Conselho da Juventude, juntamente com os demais conselhos, terão assento, eu terei reunião com esses conselhos, diretamente, com os representantes do povo. Tem mais. Eu vou criar os prefeitinhos. Os prefeitinhos nas maiores comunidades. O povo vai ser chamado a votar e vai escolher um representante. Toda semana eu vou estar com esses prefeitinhos reunidos. Como é que está o bairro, como é que está o distrito, como é que está a comunidade, qual é a principal demanda. Converse com fulano, converse com ciclano, secretários, ouçam aqui o que a população está pedindo. Então, nós vamos ter a participação direta da sociedade através dos seus representantes, e não precisa ser só vereador, não. Nós vamos ter os prefeitinhos. Nós vamos ter pessoas vinculadas à prefeitura, eleitas por eles, no gabinete do prefeito, para ter essa participação social garantida. Falando nisso, eu disse que desde 2001 sou presidente e fundador de uma associação. Nós vamos organizar todas as associações de Paracuru, vamos fazer projetos sociais, eles vão estar preparados para a captação de recursos, nós vamos ajudar a prestar conta, eles serão também nossos conselheiros, porque as organizações sociais, as ONGs, elas estão na comunidade, elas sabem aquilo que precisa. O presidente da Ford Mundial, ele disse uma coisa muito importante um dia. No gabinete é um lugar, no mínimo, preocupante de se observar o mundo. Então, o prefeito de gabinete, ele não sabe o que está acontecendo na sociedade. Eu vou estar nas comunidades, vou estar conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, com a participação social, os prefeitinhos, os líderes comunitários, todos nós ouviremos. Essa ideia dos prefeitinhos aí eu acho bem interessante, inclusive Sobral tem, não sei se você conhece. Sim, sim. Porque ele está lá no dia corpo a a dia. corpo, no dia a dia lá com o morador daquela região, né? Que eu acho que é por região, não é por... Pronto. A minha inovação é que eu vou ter reunião semanal com os prefeitinhos. Eu, como prefeito, terei reunião semanal com cada um deles, para ouvir diretamente deles. Então, alguns até botam um cargo, mas o cara anda com pires na mão, pedindo um secretário A, secretário B. Não, eu vou dialogar diretamente com o prefeitinho e nós vamos dizer o que é possível, o que não for possível. A gente vai na comunidade e explica, olha, não podemos agora, mas fica como a próxima prioridade. Entendi. Eu queria voltar um pouco lá para a educação, porque no seu plano de governo eu vi que tem um lance da escola digital e industrial. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso aí? Pronto, a escola digital, na verdade, e industrial, nós teremos 2 ramos. Nós contrataremos professores especializados, montaremos um centro de treinamento, tanto do ponto de vista de robótica... As aulas serão online? As aulas serão local. Serão presencial. Local. Isso, presencial. Entendi. Nós já temos um lugar. Lembra do prédio que eu falei? Sim. Que vai ter o centro de feira? Sim, em cima vai ser do Banco do Brasil. E em cima vai ser a escola digital e industrial. Muito Os bem. nossos jovens vão ficar bem no centro, aprendendo, preparando. Não só vão ter capacidade de trabalhar com rede social, com software, com computador, mas noutra parte, lá é grande, nós vamos fazer o centro de treinamento de qualificação. Eu já fiz isso na Vicunha, por que eu não posso fazer lá?
com recursos minguados. Imagine um lugar que tem 550 milhões para fazer. Nós vamos fazer a escola digital e industrial para qualificar os nossos jovens para o emprego. Galba, se você se tornar prefeito hoje, por onde você começa? Para a saúde? Até lhe perguntei lá no comecinho, mas eu queria que você desse uma enfatizada nisso aí, porque como você conhece lá o caso concreto, porque às vezes a pessoa, não, no Brasil acontece assim, mas lá como é que funciona na prática? Primeiro, medida do prefeito no dia 0, no dia 1 de gestão, municipalizar o hospital, fazer a Fundação Hospitalar de Saúde e fazer uma grande seleção pública para escolher os melhores paracuruenses para ajudar, auxiliar e dar apoio ao prefeito. Essas são as primeiras medidas. O lance aqui da Juventude Cidadã, você poderia falar um pouco sobre a Juventude Cidadã? Juventude Cidadã. Nós vamos trabalhar com... Nós já tivemos um projeto que é chamado Guarda Mirim. Então, está dentro do projeto da blindagem da juventude. Então, nós vamos ter palestra, nós vamos ter... lembra daquele grupo de escoteiro? Uhum. Então, nós vamos ter atividades para o adolescente, para o pré-adolescente. E, dentro da Juventude Cidadã, que nós vamos estar trabalhando com isso. Inclusive, vamos ter nas praças, na praia, o nosso grupo de jovens, não só vendo essa parte de valores, de ética, mas, por exemplo, o Bombeiro Civil. Nós temos o Bombeiro Civil em Paracuru, que é abandonado. Então, nós vamos preparar, e eu acho que foi aqui mesmo, que tem um grupo de Bombeiro Civil. Sim, foi aqui. Foi aqui. Então, nós vamos priorizar os nossos bombeiros civis. Então, os nossos jovens não vão ficar desocupados. Nós vamos ocupar os nossos jovens com esporte, com cultura, com lazer. A juventude é uma das prioridades do meu governo. Entendi. De esporte, cultura e arte, eu queria que você falasse um pouco as suas pretensões dentro do seu plano de governo aqui. Pronto. Então, nós chegamos, por exemplo, o esporte, né? A juventude. Porque você falou lá no comecinho sobre o esporte, que vai a mesma casa do estudante, você vai também dar um apoio. Para o atleta. Do apoio, né? Isso, mas nós vamos ter uma política dentro de Paracuru específica para o esporte. Então, por exemplo, hoje nós temos 3 areninhas. Só que eu costumo dizer que é o gramado, as grades e a bola. Não mais que isso. Nós vamos transformar a areninha num espaço de convivência dos jovens. Então, do lado da areninha, nós vamos fazer várias salas. Sala para o jovem fazer cultura, arte, para fazer um outro tipo de esporte, para que ele possa fazer uma atividade cultural, para que ele possa ter um jogo de dama, o que ele quiser. Então, as areninhas serão espaços vivos. Hoje é basicamente jogar bola e ir embora. Então, esse projeto ele vai se integrar no projeto de arte e cultura. Nós vamos ensinar os jovens a artesanato, pintura. Por exemplo, nós temos uma escola de dança e uma escola de música que estão há anos sem crescer a quantidade de jovens. Nós vamos duplicar as vagas, tanto da escola de dança como da escola de música. Vamos duplicar as vagas. Então, nós vamos, com o Conselho da Juventude, o jovem vai decidir aquilo que ele prefere. Por exemplo, nós vamos ter equipes. Então, equipes de vôlei, equipes de handebol, equipes de voleibol, aquilo que o jovem quiser fazer. Sandboard, skate. Então, hoje, basicamente, o jovem, ou ele vai para o vôlei, ou ele vai jogar na areninha. Então, é muito limitado. Nós sabemos que o jovem ele tem preferências diversas e nós vamos priorizar essa juventude no esporte, na arte e na cultura. Rapaz, lembrar da cidade de Paracuru e não lembrar do turismo é quase impossível você não Sim. atrelar uma coisa à outra, né? Sim. Na hora que lembra de Paracuru, se lembra o que você tem a fazer para o turismo e lazer lá de Paracuru? Pronto, turismo e lazer. Uma primeira coisa, fizeram um calçadão em Paracuru. Um jornalista me perguntou: professor, o que o senhor vai fazer na orla de Paracuru? Eu disse: eu vou fazer a orla, que ela não existe. Na verdade, existe um calçadão, todo escuro, as pedras caindo, uns quiosques mal feitos, pequenos, que desabrigaram os barraqueiros. Eu mesmo tive com cada um dos barraqueiros, tentando fazer com que não desabrigasse os barraqueiros históricos de 40, 50 anos. Nós vamos trazer esses barraqueiros de volta, nós vamos ampliar esses quiosques,
Vamos fazer com que seja uma coisa atrativa e mais. Toda a areia, nós vamos criar uma verdadeira orla. Você viva. já conversou com eles? Já conversei com eles. Eu acompanho eles desde o momento que desabrigaram ele, o ex-prefeito. E que esse prefeito que está aí continuou. Então, nós vamos fazer uma orla. Vai ter, nessa orla, nós vamos ter pista de skate, nós vamos ter a altinha, nós vamos ter a arena do voleibol, nós vamos ter a arena do futebol de areia, de noite, inclusive. Ou tem que Nós vamos ter uma orla. Tem que ter um espaço aí para o pessoal patinar, que o nosso diretor aí é bom de patins, viu? Patins. Nós vamos ter uma orla. Nós vamos ter uma orla. Porque, na verdade, Paracuru tem um calçadão. Foi o que eu falei para o jornalista. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma orla. Ele perguntou o que, é que eu faria pela orla. Eu disse, eu vou fazer uma orla, porque nós não temos. Né? Então, esse é um dos pontos muito importantes. A outra coisa, Paracuru é uma cidade linda, entre dois rios, com dunas maravilhosas. Nós vamos priorizar o trade turístico com os nossos bugueiros, com os nossos restaurantes. Vamos fazer festival de comida, por exemplo. Paracuru não tem um festival de comida. Nós vamos trazer os eventos de Paracuru, não vão ser mais essa festa de farofeiro. Paracuru é só festa de farofeiro. Vem um pessoal com a cachaça na mão, com a farofa na outra, e vai para a praça, passa 2 horas ali ouvindo música de má qualidade, gastaram 6 milhões e 700 mil só com a banda, fora o resto, que é quase o dobro. Banda A, banda B, banda C, não ficou nada para Paracuru. Nós vamos fazer como tem em Viçosa, nós vamos fazer como tem em Guaramiranga, como tem em Ubajara. São eventos que vão trazer famílias, que vão trazer pessoas que querem viver na cidade, comer na cidade. Então, nós vamos fazer uma mudança radical no turismo que nós temos hoje. Vamos sair do turismo de farofeiro para o turismo de evento, para o turismo de família. Legal. Eu queria também lhe perguntar o que você tem, porque lá é uma área, você falou lá no comecinho lá a questão de ser uma área de pesca, né? De pesca. Uma vila iniciou por uma vila de pesca. Vila de pescadores. Vila de pescadores, né? Isso. O que você pretende fazer por a pesca, né? Por a pesca e a agricultura, né? Isso. Na verdade, assim, nós temos alguns pescadores que já me passaram, né? Que conhecem. E, inclusive, engenheiro de pesca... A atividade de pesca é piscicultura, mas... Piscicultura. E aí, eles dizem o seguinte, se nós fizermos um trabalho num banco de coral que tem lá, e os peixes vão se multiplicar. Além disso, o barco tecnológico, o Ministério da Pesca, ele doa barco tecnológico, desde que se faça alguns requisitos na colônia do pescador, na organização da cooperativa, e nós vamos fazer isso. Não só com os pescadores, nós vamos trazer assistência técnica, mas vamos fazer com os agricultores também. Os nossos agricultores lá do Guajiru, do Jardim, eles terão, da Vela Branca e de todas as comunidades, eles terão um suporte técnico da prefeitura. Não só suporte técnico do ponto de vista não só o suporte técnico, mas também terão uma verba. Nós vamos criar um recurso de suporte para os nossos pescadores, com devido acompanhamento, e para os agricultores, com devido acompanhamento para desenvolver a sua atividade com suporte da Prefeitura de Paracuru. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar, professor, é sobre o que você pretende fazer por habitação, moradia, urbanização, que eu acho que toda cidade tem sempre o que se vê de casas aí que o pessoal inicia e não segue, ou então está enganchado lá por a ação social e não sai do papel. Na verdade, Paracuru, a última grande entrega de casas é a chamada Vila da Prefeitura, que foi entregue pelo Tito Ramos, já não é prefeito há não sei quantos anos. Então, na verdade, nós vamos fazer projetos habitacionais. Eu não entendo como é que o governo federal, o Bolsonaro, entregou milhares e milhares, quase milhões de casas, o Lula está entregando outro, e Paracuru não recebe nenhuma. Está errado. Falta projeto, falta competência, falta qualificação para captar essas moradias. Além disso, nós vamos fazer com que todo o esgotamento sanitário seja completado na sede e vamos expandir para os maiores distritos. Por exemplo, ainda hoje tem lixão em Paracuru.
Ainda hoje tem lixão. Nós vamos fazer o aterro sanitário em Paracuru. Não podemos mais suportar urubus praticamente dentro das casas de Paracuru, rampa de lixo. Nós vamos fazer essa mudança. Urbanização, vamos trabalhar em todos os alagamentos, vamos tirar o alagamento de todos os lugares, as ruas. Eu já dei um exemplo, na Antônio Salles, que é a rua principal, nós vamos quebrar ela inteira e vamos fazer uma galeria, puxando água, inclusive das ruas vizinhas que alagam, e jogando no riacho lá no mar. Vai resolver. Nós sabemos fazer, tem recurso. Falta competência, falta experiência, falta compromisso com a população. É isso que falta. E também eu queria... Você pretende fazer alguma coisa... Porque se fala muito de inclusão social. Você tem alguma coisa a fazer para inclusão social daquele município? Sim. A inclusão social, na verdade, começa pelo emprego. Professor Galba... Emprego, a inclusão social. Começa pela qualificação profissional. Começa para ver as pessoas de vulnerabilidade social. Os idosos que estão abandonados, né? Outros segmentos, por exemplo, as pessoas que têm portadoras de deficiência, os autistas, precisam de uma política específica. Nós vamos ter um carro específico para os portadores de deficiência, para levar para a ação social, para levar para a saúde. Os autistas, da mesma forma. Então, a inclusão social envolve todos esses aspectos. Por exemplo, a casa do idoso, hoje, praticamente funciona um expediente. Nós vamos ter uma casa de convivência do idoso, não só para se encontrar, não só para fazer crochê, mas para fazer terapias, para fazer uma terapia integrativa, que ele possa estar ocupando a mente, que ele possa fazer uma fisioterapia, que ele possa fazer uma hidroginástica. Nós vamos fazer uma casa de convivência do idoso que vai representar uma verdadeira inclusão social. A gente sabe que quase todas as cidades praianas, em algum canto, tem algum problema com saneamento básico. Eu não sei se Paracuru tem. Tem algum problema com saneamento básico? Sim, Paracuru não só tem problema com saneamento básico, como tem com o meio ambiente. Então, Paracuru, ele, primeiro, tem um lixão, que é praticamente dentro da sede do município. Pois é, como você falou há pouco aí, que ainda não tem aterro sanitário. Não tem aterro sanitário. Não é uma cidade tão grande, mas para isso já é grande, né? Já é grande. Inclusive, a sede, ela não tem saneamento básico, esgotamento sanitário em toda a sede. Eu mesmo moro no bairro chamado Coreia, né? Onde as pessoas dizem, professor, não vai morar lá não, porque é um bairro que é simples. Mas eu quero morar com as pessoas simples mesmo. E o bairro lá, ele recebe todo o dejeto vindo da CAGES, e nós vamos fazer uma grande mudança, porque além de fazer o esgotamento sanitário, saneamento básico, toda a sede, nós vamos levar essa estação de tratamento para distante do centro, porque não dá mais para acumular tanto dejeto, tanto detrito no centro, na Coreia, que é praticamente a 700 metros da prefeitura. Então, nós vamos fazer essa mudança. Não só isso, nós vamos trabalhar com o projeto de educação do lixo reciclável, nós vamos ter reciclagem de lixo, nós vamos ter o cuidado com as dunas, né? As dunas de Paracuru, elas são dunas móveis e têm tido grandes dificuldades ao longo do tempo, porque já avançou sobre a cidade. Paracuru já foi soterrado no começo da sua história, pela duna. Então, nós temos que cuidar disso. A Lagoa Grande, que é de onde nós bebemos, hoje já tem metade da lagoa que foi soterrado pelas dunas. Nós vamos fazer o que nós chamamos lá de plantar as dunas. O que é plantar as dunas? É colocar uma plantação que impede, em cima da duna, que impede que o vento leve as dunas para dentro da cidade. Além disso, os mangues. Nós temos dois estuários que precisam ser cuidados, inclusive o manga do Rio Curu. Então, nós precisamos fazer projetos para que aquilo seja adequadamente gerenciado e, inclusive, sustentável, porque os mangues e os estuários, eles podem ser usados para turismo de aventura. O Rio Curu é aquele mesmo que passa lá em Fortaleza? Ele passa entre Paraipaba e Paracuru, o Rio Curu. Não é o mesmo? Não é o mesmo. Entendi.
Lá é o Rio Cocó. Você deve estar confundindo com o Rio Cocó, que passa dentro de Fortaleza. Isso mesmo, o Rio Cocó, ele Rio passa Cocó lá passa na dentro de perimetral ali. Inclusive a nossa casa é perto lá do Rio Cocó. Professor Galba, eu estou muito feliz com a sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o povo paracuruense e, claro, para todos os nossos internautas, né, que estão aí acompanhando o Debaixo da Moita podcast. Com certeza, todos os internautas do Debaixo da Moita podcast, muito obrigado pela oportunidade de dialogar, de mostrar que é possível fazer um projeto de governo, um plano de governo sério, que será aplicado com pessoas competentes, compromissadas. Eu quero me dirigir ao povo de Paracuru e dizer que o Paracuru me conhece. O Paracuru sabe que o professor Galba tem qualificação, tem experiência, tem compromisso, luta pelo bem e pela justiça social há quase 30 anos na cidade de Paracuru. Tem muitos amigos, eu não tenho praticamente ninguém em Paracuru que tenha diferença pessoal comigo, nenhuma, pelo contrário, sempre fui uma pessoa exigente dos prefeitos, mas sou amigo de todos eles, não tenho inimizade com ninguém, mas eu quero fazer a diferença. Eu quero que o Paracuru entenda que nós podemos ter um prefeito que vai fazer o bem, que vai aplicar um projeto que foi registrado no cartório, e eu quero pedir o seu voto de confiança. Eu quero dizer que eu, sim, sou a renovação legítima e confiável em Paracuru. O povo de Paracuru sabe que o professor Galba sabe fazer o bem, construir a paz e garantir oportunidades para todos. Quero, por fim, agradecer a oportunidade e dizer que juntos nós vamos para a renovação legítima e confiável em Paracuru. Professor Galba, 30. Valeu, professor Galba. Obrigado pela sua presença. Estou muito feliz de você ter vindo mais uma vez ao nosso podcast, né? Espero que venha muitas outras, né? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos, agradecendo a sua presença. Beijo no coração dos nossos internautas. Tchau, tchau e até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Tchau, professor. Tchau.